Irmãos, essa é a nossa sexta aula, né? Chegamos na metade do curso. Então, eu espero que vocês já estejam preparando aí sermões que vocês vão pregar, tá? E a quem ri, prega primeiro. Eu faço a marcação do sorteio. Pois é, eu faço isso, eu sou ruim. Não há um justo sequer, não, Pedro? Pregador do telhado. Pode pregar em qualquer lugar, dando pra gente ouvir. Como é o nome daquele? Palharim? É Palharim. Ah, rapaz, eu prefiro talharim, viu? Irmãos, abram aí na página 11 o livro da apostila, quer dizer. Nós, na última aula, estávamos vendo sobre a negação de Pedro, né? Que não está na apostila, mas está na Bíblia, e ficamos pensando sobre aquilo, sobre o canto do galo, que não é galo, E nem a galinha. nem é galinha, nem é raposa, é o soar da trombeta. Nem é papagaio, né? Não é bicho nenhum, é só uma metáfora, né? E começamos a ver sobre a estrutura do sermão, tá? Então hoje nós vamos continuar a estrutura do sermão. Vocês vão fazer uma atividade, tá? Lúdica, lembrando os tempos de criança aí, de adolescência. Então prestem bastante atenção. Bem, recapitulando, né? Aqui na página 11 eu falo sobre a estrutura do sermão. E eu coloquei aí 7 passos a organização do sermão, tá? Então, primeiro a escolha do texto e como deve ser isso. Isso pode acontecer por meio de um convite, né? Alguém dá um tema para você ou pedir que você pregue em tal texto. Pode acontecer como resultado das suas meditações diárias na palavra de Deus. Pode vir também de algo que Deus lhe fale de maneira extraordinária, né, num sonho, enfim, algo que Deus lhe conduza para pregar numa passagem. Mas essa parte, escolher o texto para pregar, é uma das partes mais difíceis para quem não prega constantemente, toda semana, como um pastor, por exemplo. Por isso, mais na frente eu vou falar sobre a ideia de sermões seriados, séries de sermões, né? É uma ótima opção para pastores, para quem prega constantemente, tá? Então, a escolha do texto deve ser feita com a ajuda de Deus, acima de tudo, né? Mas lembre-se daquelas 2 regras básicas que eu contei no primeiro dia de aula, né? Pregue sobre suas certezas e não sobre suas dúvidas, e, embora devamos pregar todo o desígnio de Deus, não tente fazer isso de uma vez só. Seja um tema por pregação. Qual é o meu tema aqui hoje? Vou pregar só esse tema, tá bom? A divisão do texto. Então a gente escolhe o texto e vai estudar o texto bíblico para que a gente consiga dividir o texto com as divisões naturais, tá bom? E por divisões naturais eu estou me referindo ao assunto do próprio texto bíblico. O ideal, a única forma certa de fazer é que o texto vai dizer o que ele está falando e não nós com as nossas ideias irmos para o texto, tá bom? Vamos ver um exemplo disso? Colossenses, abra aí na carta de Paulo aos Colossenses. A gente só consegue pregar uma passagem bíblica de maneira bem feita se a gente conseguir estudar bem o texto, tá bom? Eu quero lembrar para vocês que o conteúdo do sermão é muito mais importante do que a forma. Muito mais importante. Então, se a gente não tiver a eloquência de um grande pregador, aquele jeito de falar, uma voz bacana, enfim, um tom de voz adequado, mas se a gente estiver pregando, ensinando a Bíblia corretamente, o conteúdo bíblico, isso é muito mais importante. Tá bom? Não adianta o cara ter recursos de oratória, por exemplo, ser um grande orador, como Marco Feliciano, por exemplo, é um grande orador, para quem gosta de discursos mais eloquentes, mais volume mais alto, mas o conteúdo dele é pífio, né? O conteúdo dele é muito pobre mesmo, é aquela sopa que se dava nos campos de concentração, né? Que não alimentava, desnutria, ajudava a desnutrir. E um monte de baboseira que ele inventa, né? Enganava só, Só engana, né? Bota 2 anjos aqui, um aqui, outro aqui. Pra quê? Nem tem base bíblica a gente orar pedindo que Deus mande anjo.
Entendeu? O Salmo aqui diz que ele vai mandar o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Não tem oração nenhuma na Bíblia que pedindo anjo. É verdade que cada pregador que vai para os Gideões, no mínimo eles têm que pagar 20 mil reais. Eu não sei quanto eles têm que pagar, mas eu já ouvi de muitas fontes que eles têm que pagar. Porque é uma espécie de desfile, São Paulo Fashion Week de pregadores, infelizmente. Infelizmente. O cara paga para pregar, para ficar conhecido naquele meio ali pentecostal. Infelizmente, né? Infelizmente. E Marco Feliciano soube também que ele já recebeu dinheiro para fazer propaganda de outros produtos também, enquanto pregava, de paletó, de relógio. Esse paletó que eu estou usando aqui, que você compra na loja X, do irmão tal, entendeu? Parece jogador de futebol, né? O jogador de futebol tem que dar entrevista com a marca, o boné, a roupa do time, né? Do patrocínio esportivo. Cartola. Hã? Cartola. Pois é, mas com a Nike, da capa, o patrocinador esportivo, né? E lá parece que é assim mesmo. Infelizmente eles colocaram o nome de Gideões e acabam maculando o trabalho dos Gideões internacionais, né? Que é bonito. Que é bonito, que aqueles Gideões que distribuem novos testamentos, né? Em hotel, motel, hospital, escolas, nas Forças Armadas, né? Enfim. A gente trabalha de missões nas ruas, com os grandes corais. Sabia não. Eu participei de um dos eventos. E foi? 50 voluntários, um grande coral, fizeram tudo no meio da rua mesmo, pararam e tudo. São homens de negócio, passaram né? dele evangelizando, trabalho. Os Gideões internacionais são homens de negócio, né? E cada um doa uma parte da sua renda para a publicação de novos testamentos no mundo todo, né? Enfim. Então, gente, é muito mais importante o conteúdo do que a retórica. Com o tempo, com a experiência, a gente aprende a falar melhor em público, mas o conteúdo é muito mais importante. Então vejam só, eu vou dar algumas dicas para vocês fazerem a divisão do texto bíblico. Essa carta aqui, os Colossenses, é um bom exemplo porque é pequenininha, dá para fazer um bom estudo nela assim durante uma semana. Primeiro, a gente consegue ler essa carta aqui em poucos minutos, né? Então começa com a leitura. Tem gente que quer pregar, mas não leu a Bíblia. Colossenses, quanto? Não leu uma passagem específica ainda. Não. Não tem como, não tem atalho. Ou você lê ou não vai saber. Não tem como adivinhar, não. Aí eu vou orar para Deus me dizer. Você vai morrer de orar e Deus não vai te dizer. Está na Bíblia para você ler. Entendeu? Está aqui escrito, é para a gente ler. Então vamos lá. Com a leitura dessa carta, a gente começa a observar algumas palavras que se repetem. Por exemplo, o conceito de plenitude se repete aqui nessa carta, tá? Então aqui no capítulo 1, versículo 9, diz assim: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Depois, no versículo 25, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Veja a palavra plenitude, pleno conhecimento, plenamente conhecida. No capítulo 2, versículo 2, também diz assim. Se você estiver lendo na NVI, não vai ter em algum... Acho que não vai... Aqui, acho que é nesse capítulo aqui que não vai ter, tá? 2:2. Quem pode ler? 2:2. Para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus. Plenitude, plenamente. No versículo 9 também. Por favor. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o 10. E nele a cabeça de todo principado e poder tendes a vossa plenitude. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A palavra pleno e plenitude aparece mais 3 vezes na carta, tá? Eu não marquei aqui, nem trouxe minhas anotações, mas aparece aí. Então a ideia de plenitude, explicitamente, a palavra plenitude aparece 9 vezes nessa carta.
À medida que a gente vai lendo, a gente percebe que é uma palavra que se repete, então a gente vai marcando. Só que além dessa palavra, o conceito de plenitude aparece, segundo minha contagem, 25 vezes nessa carta. Para que Cristo seja tudo em todos, para que sejamos totalmente cheios. Por exemplo, 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ou seja, é a ideia de plenitude. Então a palavra pleno ou plenitude aparece 9 vezes. E o conceito de plenitude, sem essa palavra, aparece outras 25 vezes. Então não tem como a gente perceber um negócio desse lendo uma vez só a carta. Não tem. A gente tem que ler uma vez, ler de novo. Aí daqui a pouco, para nossa leitura não ficar aquela leitura cega, que a gente só passa os olhos e não está prestando atenção, recomendo que você leia em outra tradução. Pegue outra Bíblia. Se você não tem outra Bíblia, veja na internet, mas vá lendo com o mesmo cuidado. E a minha aqui é... Tem como? Não. Em alguns textos você leu tem, em outros não. Outros não, tá bom. Como você falou, né? Algumas traduções não tem. Então você vai lendo e vai identificando. Agora eu estou falando sobre a identificação de um livro inteiro, né? Mas como essa carta é pequena, né? Aí a gente já percebe que ela fala sobre a plenitude da vida cristã, tá? Para que nós sejamos plenamente perfeitos em Cristo, Cristo seja tudo em todos, tá? Professor, por que as pessoas pregam mais no Novo Testamento? Porque o Velho sempre prega mais no Novo, né? O pastor nos domina, ele vai pregar. É muito difícil ele no Velho Testamento, só prega mais nas cartas. É porque é melhor? É mais fácil, né? Mas realmente a igreja cristã dá uma preferência maior ao Novo Testamento, mas deveria voltar os olhos também para o Antigo. Deveria haver um balanço nisso aí, né? Um balanço. Não é só ele não, a maioria eu sempre... A maioria. Realmente. Tá? Então a gente vai identificando o assunto da carta, identificando o assunto do texto bíblico. Pode ser de um livro todo, pode ser de um parágrafo, tá bom? Fazendo as observações, tá? Vamos ver Esther capítulo 4, abra aí, Esther. Esse livro também é pequeno, né? São 10 capítulos só, mas é bem curtinho. Antes de Jó. Esther é um livro interessante porque não aparece o nome Deus, nem pronomes relacionados a Deus, né? Senhor, tal, soberano, altíssimo, nada disso, né? Ele, enfim. Mas a mão de Deus está movendo toda essa história aqui. Então, no livro de Esther, é a história de uma tentativa de dizimação, né, do povo judeu. O povo estava no cativeiro e surge um homem mau chamado Amã, e esse cara estava muito interessado em destruir os judeus. É o chamado antissemitismo, né? Esse nome antissemitismo vem de um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, como vocês estão lembrados: Sem, Cão e Jafé. Um professor de escola dominical uma vez disse que Noé tinha 100 cachorros, eram 100 cão da raça Jafé, mas não tem nada a ver, é verdade, verdadeira isso, tá? Eram os 3 filhos dele. Então da descendência de Sem veio as línguas semitas, né? O hebraico é uma dessas línguas, e veio o povo hebreu. Por isso que esse povo é chamado de um povo semita, o povo hebreu, o povo judeu. E quem é contra esse povo, quem tenta aniquilar esse povo, é chamado de antissemita. Então Hitler foi um antissemita. Lutero, pasmem, Lutero também era antissemita. O argumento de Lutero, inclusive,
foi repetido por Hitler no começo do século XX, 400 anos depois. Lutero dizia que um povo que matou Jesus não merece viver. Hitler aproveitou a deixa e a fama de Lutero, né, a aceitação de Lutero na sociedade, e foi pelo mesmo viés, né, infelizmente. Tá? Então, Lutero errou demais nisso aí. Lutero foi, infelizmente, não foi só nisso, né? Errou mais em outras coisas. E bonzinho era o médico que ele tinha lá, né? O médico? O médico que ele tinha lá. Que médico? Na época de Hitler. Que ele abriu o cara para saber quantos minutos o cara durava para morrer. A medicina nazista, eles têm um negócio até para medir crânio, né? De vez em quando eles pegam em algum museu. Foi encontrado no Brasil, ele morreu aqui no Rio de Janeiro. Porque muitos foram para a Argentina, né? E da Argentina se espalharam, subiram um pouco para o sul, Brasil. José Miguel, exatamente. Enfim, vamos dar uma olhada nesse texto aqui, este é capítulo 4, tá? Eu preguei recentemente sobre ele, não estou com o meu esboço aqui também não, e é melhor ainda, tá? Então, eu preguei só sobre o capítulo 4, mas o capítulo 4 é a metade da história. Então, para pregar sobre um livro histórico assim, que tá, esse livro todo conta uma história só, com vários capítulos, é como se fosse uma novela, você precisa ler e conhecer todo o livro, toda a história, tá? Vamos lá, vamos do versículo, capítulo 4, do 1 ao 17. Quando Mardoqueu soube de tudo o que se tinha passado, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade chorando com alto e amargo clamor. Chegou até a entrada do palácio real, pois ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde a ordem e o decreto do rei chegaram, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e em cinza. Então veja só, eu lembro que o primeiro ponto do meu sermão foi baseado nessa expressão aqui. Quando Mardoqueu soube de tudo o que se tinha passado. E eu falei que o tema foi como Deus age como devemos entender o plano de Deus em momentos de dificuldade. E o primeiro ponto que eu disse foi entendendo as circunstâncias. Quando Mardoqueu soube de tudo o que se tinha passado, aí eu preciso saber e explicar quem é Mardoqueu e o que é que tinha passado, porque eu estou pegando a história pela metade. Então Mardoqueu, como vocês estão bem lembrados, era um primo de Esther, uma moça chamada Adassa, também chamada de Esther, e era na verdade o pai de criação dela. E o que tinha se passado era que Amã, um antissemita, um cabra de peia, não gostava de Mardoqueu, lembram? Porque quando Amã passava, o povo se prostrava. Mas Mardoqueu não se prostrava porque ele só se prostrava diante de Deus, pelo fato dele ser judeu, né? Então Amã armou uma arapuca, falou com o rei e disse que era para matar aquele povo, que aquele povo era um povo muito ruim, muito ruim. Aí quando Mardoqueu soube disso, ou seja, ele estava informado, foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi... Professor, por que Mardoqueu só vivia na porta do rei? Por quê? Eu acho que para ter contato com Esther, né? Para saber o que estava acontecendo com ela no palácio, né? E não deixar de influenciar ela, né? Também, né? Será que é? A Bíblia não diz, mas será que é isso? Rapaz, eu tenho para mim que é por isso, né? Porque ele toda vez está lá e manda notícia para ela, enfim. E o cuidado também na visão do pai, né? Já que foi ele que cuidou dela, foi ele que instruiu ela. Isso. Ela era órfã de pai. Pai e mãe. Agora, tudo indica que ele já vivia lá há muito tempo, porque quando o rei leu de noite, ele não dormiu e tal, que aí ele leu e disse, quem foi esse homem? Esse era o Mardoqueu, aquele que fica lá embaixo e tal. Exatamente, vivia Né? muito tempo. Porque essa história aqui não acontece do dia para a noite, né? Ela se torna rainha, para ela se tornar rainha demora um ano, né? As moças faziam o tratamento com 6 meses com leite, né, na pele e 6 meses com óleos. Não tinha Monange, Mary Kay, essas coisas, né? Que as mulheres usam. É por isso que fala, né? Era Que natural. E demorava um ano, né? Hoje em dia demora 5 minutos. foi o primeiro desfile de moda que aconteceu, né? E devia Foi ser. escolhida as rainhas a dedo, né? Para o rei. Pois E é. nesse meio entrou Esther, né? Isso. Aí o segundo ponto, né?
foi de buscar Deus, né? O que é que nós devemos fazer para entender os planos de Deus em época de dificuldade? Aí eu coloquei o seguinte: a partir daqui, rasgou as vestes, até o final do versículo 3 foi meu segundo ponto. Eu disse que nós devemos buscar Deus de maneira mais fervorosa, porque a gente busca Deus constantemente, todo dia, né? Lendo a palavra, ouvindo, cantando louvores, fazendo orações e tudo, mas no momento de dificuldade a gente deve buscar Deus de maneira mais fervorosa, é claro. Alguém está doente, alguém precisa de alguma coisa, enfim, vai buscar buscar Deus de maneira mais intensa, com oração, jejum, e essas coisas aqui que ele faz, oração em voz alta, né, muito dramática, jejum, choro, lamentação, se vestindo de pano de saco, era o que eles faziam na época, os judeus faziam na época. Tá? Então veja que eu comecei a dividir o texto de maneira natural. Essa divisão tem relação com a história, não com o que eu quero comunicar. O que eu quero comunicar tem que ser a história do próprio texto, tá bom? Então veja que eu comecei a explicar o texto e a pregação começa com a explicação do texto, tá bom? Shed disse que pregação é a explicação do texto. Se não explicar, não pregou. Outros falam a respeito da aplicação, né? Acho que era Spurgeon que dizia que a pregação começa quando a aplicação começa. Mas a aplicação é mais pra frente, que a gente vai ver, tá bom? Professor, Pois não. mas no caso assim, a gente vai escolher um texto para pregar, a gente lê o texto completo para depois voltar, ou vai fazendo... Como eu estou fazendo agora? Não, vai ler o texto todo, é melhor. Né? Eu estou fazendo assim porque a gente está conversando, né? Mas o ideal é ler ele todo de uma vez, o texto base, depois você volta para os pontos. É porque eu estou explicando como é que eu cheguei aos pontos, tá bom? Ok, daqui para frente eu não levo mais os pontos não, foram 7, tá? Mas vamos tentar dividir o texto aqui. Você gosta do número alto? Gosto, sou corintiano, né? Estou com 50 pontos. Pode perder mais 2 partidas que ainda é líder, tá? Sem comentário. Não pode, ninguém pode tirar onda do líder, eu nunca vi um negócio desse. Vamos lá, gente. Do 4 em diante. Quando as criadas de Esté, os oficiais, contaram tudo a ela, a rainha se angustiou muito e mandou roupas para que Mardoqueu as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não as aceitou. O meu terceiro ponto foi aqui, nesse versículo. Devemos ficar firmes no propósito com Deus. Veja, Esté não sabia o que estava acontecendo e ela achou muito desconfortável, né? O cara é praticamente o pai da rainha, que é ela, e está andando por aí mulambado, com roupa de pano de saco. Ela mandou roupa, manda ele se arrumar e tal, manda ele botar aquele terno da Colombo, né? Da Colombo não, da Vila Romana, que é caro, né? Da Colômbia eu tenho, da Vila Romana eu tenho que vender o carro para comprar, né? Ali chama-se autoflagelo, né? Não, autoflagelo é quando o cara se machuca. Eles não se machucavam não. Humilhação. Autoflagelo não faz parte da religião judaica, mas faz parte de religiões pagãs, que o cara fica se machucando assim com chicote, então eles não se machucavam não, só se humilhavam, né? Chicote na ponta dele, umas navalhas, tem uma ala do catolicismo que faz isso, né? Que é o Opus Dei. Naquele filme O Código da Vinci mostra, né? O galego, né? O monstro. Isso mesmo. O matador. Pronto, exatamente, tá por dentro aí. Então veja só, eu foquei aqui nessa última expressão do versículo 4. Vocês estão me acompanhando na divisão dos pontos, mas ele não as aceitou. Por que ele não aceitou? Aí eu tenho que explicar. Ele não aceitou porque ele não seria tirado daquela posição de humilhação diante de Deus até que Deus respondesse. Então aí eu fui aplicando também. A gente não deve sair do ponto que a gente estiver buscando a Deus até Deus nos responder. Um propósito com Deus. Exatamente. Até, independente de quem queira nos ajudar. Não, rapaz, para com isso. Não vai mais para o culto de oração, não precisa. Não, você precisa saber o que Deus quer da sua vida. Tá? Foi isso aí que eu trabalhei. Versículo 5 em diante. Então Esté mandou chamar Atá, um dos oficiais do rei, designado para servi-la.
e mandou que ele falasse com Mardoqueu e descobrisse por que ele estava agindo daquela maneira. Então Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, diante da porta do palácio real. Mardoqueu lhe contou tudo o que se tinha passado com ele e a soma exata da prata que Amã tinha prometido depositar na tesouraria do rei para o extermínio dos judeus. Até 8. Também lhe deu a cópia do decreto anunciado em Suzã, que falava do extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Esté, Atá mostrasse a Esté, né? E lhe explicasse tudo, e lhe ordenasse que fosse falar com o rei, lhe pedisse misericórdia e intercedesse diante dele a favor do seu povo. E o quarto ponto aqui foi estar preparado. O que devemos fazer para entender os planos de Deus em momento de dificuldade? Devemos estar preparados. Foi isso que Mardoqueu fez. Então, antes que Esté mandasse alguém lá falar com ele já imaginando que isso ia acontecer, porque ele rejeitou as roupas que ela mandou. Ele não, gente, nessa época não tinha a copy center, onde o cara mandava fazer uma cópia na hora, o cara não tinha impressora em casa, então ele pagou alguém para fazer a cópia, ou ele mesmo fez, mas é mais difícil naquela época, geralmente o cara mandava pagar alguém, soube quanto era, veja, verso 7, Mardoqueu lhe contou tudo o que se tinha passado com ele, ou seja, explicou tudo para o camarada chamado Atá, e a soma exata da prata que Amã tinha prometido depositar na tesouraria do rei. Ele sabia exatamente quanto o cara estava comprometido a exterminar os judeus, porque quando envolve o bolso, pois é, na verdade ele investiu dinheiro. Veja aí, capítulo 3, versículo 9, 3:9, é Amã falando para o rei: se for do agrado do rei, decrete-se que sejam exterminados os judeus, né? E eu depositarei 10.000 talentos de prata na tesouraria do reino para os encarregados deste trabalho. Ou seja, isso aqui foi o valor que Amã queria pagar para o reino, por isso que o rei se interessou. E Mardoqueu sabia de todos esses detalhes. 10.000 talentos de prata. Você, como pregador, precisa saber o que é um talento de prata, o que são 10.000 talentos de prata. Precisa explicar quanto é que vale isso hoje, para que a mensagem faça sentido. Porque ninguém sabe o que são 10.000 talentos de prata. A gente não trabalha com talentos de ouro, valia mais. Depois Então, primeiro, como é que a gente faz isso? Vê nesses livros bíblicos, às vezes na Bíblia no final já tem dizendo 1 talento, tantos quilos. 1 talento era 34 quilos. Tá? Então era 34 quilos de prata vezes 10. 10.000. 10.000 talentos. Era 340 toneladas de prata. Muita coisa. Como é que a gente faz então para saber o valor disso hoje? Olha na internet quanto é que está a prata no dia, a grama, multiplica por 1.000 que dá 1 quilo, multiplica por 340 quilos. Eu fiz os cálculos. Dá mais ou menos, dá mais de 600 milhões de reais isso aqui. A mãe era bem de... Dava quase para comprar Neymar. A mãe entendeu? Era bem de... Então, Vai no Corinthians? hã? Ele Não tem cara de Corinthians não, cara. Ele é muito bambinho para jogar no Corinthians. Ele é fraco. Lá é de Tevez para cima. Pato foi lá todo bambizinho, a torcida não quer esse cara não. Tem que ser um cara sangue no olho, entendeu? O Vasco compra ele. Ele era o braço direito do rei, né? Gente, não vamos perder o fio da meada, tá? Então vocês têm que saber tudo isso. E não dá para fazer isso 10 minutos antes do culto. Tem que pesquisar. Aí você anota. Não é pecado anotar não, gente, a mensagem não. Ninguém é pro inferno porque anotou a mensagem não. Você anota porque a memória não vai lembrar disso. Tá bom? Então, aí Mardoqueu, olha, eu estou falando aqui que ele se preparou, né? Então ele fez isso, sabia quanto era, falou pro cara, explicou pro cara direitinho e disse o que era para Atá mandar a Esté fazer. Versículo 8. Também lhe deu a cópia do decreto anunciado em Suzã, ou seja, tá aqui ó, o documento, e lhe ordenasse que fosse falar, e a Esté lhe explicasse tudo, ele ordenasse que fosse falar com o rei. Olha, ele já traçou o plano e disse, manda ela falar com o rei, pedir misericórdia, interceder pelo povo.
quando chegar a oportunidade, você tem que estar preparado para Deus lhe usar. Pelo povo dela. Pois é. Vamos lá, vamos seguir. Sobre que ela podia morrer. Como é? Até ela podia morrer, né? Claro. Ele vai lembrar isso já já. Verso 9. Então Atá veio e relatou a Esté as palavras de Mardoqueu. Esté mandou que Atá dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os que serviam o rei e o povo das províncias do rei bem sabem que só há uma sentença para qualquer homem ou mulher que for à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, a morte, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Desculpa. Mas já faz 30 dias que não sou chamada para entrar na presença do rei. Ok. O outro ponto foi aí, acho que é o quinto ponto, né? Veja só. Eu coloquei assim: não devemos nos contaminar pelos desesperançados. Porque Atá chegou lá contando o que Mardoqueu mandou ela fazer. Ela disse: olha, é o seguinte, quem entrar na presença do rei sem ser chamado pode morrer. Não estou disposta. Já faz um mês que ele não me chama, porque o rei não tinha só uma mulher, né? Ela dá esse recado, como quem diz: outro que vai lá, eu não posso me arriscar. Então, aí eu fui explicando: não devemos nos deixar contaminar pelos desesperançados. Ela não estava com esperança, mas ele estava. Verso 12, vamos lá? Quando relataram as palavras de Esté a Mardoqueu, este mandou que respondessem a Esté: não imagines que, por estares no palácio do rei, serás a única a escapar entre os judeus. Meu amigo, o cara era teimoso, meu. Deus precisa de servos teimosos assim, firme, resoluto, né? Ele lembrou de onde ela veio, né? Lembrou de onde ela veio. Na minha descendência, então você não vai se livrar, não. Pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzido à realeza. Então, isso aqui foi meu sexto ponto. Ele aponta para a soberania de Deus, né? Você está onde está agora por quê? Aí, essas palavras dele aqui, né, essas duas questões que ele fala: olha, se você se calar, vai vir socorro de outro lugar. Por que ele tem tanta certeza? Porque essa é a linhagem do povo de onde vai vir o Messias. E o Messias não tinha chegado ainda. Mesmo se o povo fosse dizimado, ia sobrar alguém para de onde viria o Messias. Por que ele está falando pai aqui? Ela tinha pai e ela não foi criada com ele? Foi criado com ele. Fala o quê? Ou ele está falando dele mesmo? O pai ali é ele mesmo? Qual o versículo? Quando você agora no 14. E tu e tua família será... Ah, sim, é Então, isso aí. ele está se incluindo, né? Ele está se incluindo também. se incluindo. Né? Sabe da soberania de Deus e do castigo de Deus. Né? Deus não vai deixar o povo ser exterminado completamente, mas a gente vai morrer todo mundo aqui, nós aqui, inclusive você. Deus vai levantar um livramento de outro lugar, mas você não quer participar não? Ele convida ela para participar do plano, entendeu? Aí diz assim: será que não foi por isso que você chegou? Essa pergunta aqui é o texto-chave do livro todo. Quem sabe não foi para isso que chegasse a esse momento, a realeza, né? Então ele fala da providência de Deus, da soberania de Deus. Tá? E o sétimo ponto, vejam que são divisões naturais do texto, gente. É só lendo e observando, lendo e anotando. Depois você volta. Não é obrigado vocês fazer o esboço do sermão e pregar ele não. Eu mudo muitas vezes. Eu vou anotando e disse: opa, isso aqui faz parte da outra questão e não dessa. Se eu falar isso vai ficar repetitivo. Volta, apago, né? Geralmente faço no computador, né? Apago, escrevo de novo. Verso 15 para frente. Esté mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai e reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Então Mardoqueu foi e fez tudo o que Esté havia ordenado. E eu coloquei anotei nesse ponto aqui, o sétimo ponto foi agir. Primeiro a gente confia na soberania de Deus, depois a gente age. A gente não pode agir primeiro a gente confia em Deus. Mas era uma causa que não dependia
vou dizer que não dependia só de Deus, não é isso que eu quero dizer. É que tinha coisas para ele fazer enquanto ser humano. Então, se tem coisa para você fazer, tem que fazer. Bem, vejam que foram 7 pontos de um texto de 17 versículos. Podia ser 4, se fosse o caso. Podia ser 9, se fosse o caso. Tá bom? Quantos pontos uma pregação tem que ter? Quantos o texto pedir. Lembra da marcha do carro? Lembra, Cida? Quando é que passa a marcha do carro, Cida? Tu já ouviu, Cida? Não, é porque ele falou semana passada. É quando o carro pede. Tu já ouviu, Cida, do carro? Passe a marcha já? Ele fala que eu vou localizar. Então, som natural já Pede socorro. então, mas é... Então, queridos, essa é a forma de dividir o texto. É lendo e observando. Lendo e observando. Nesse caso, a história não acaba aqui no capítulo 4, né? Nós vimos o final desse episódio, dessa historinha aqui, que era ser com jejum e oração. O que é que eu fiz então? Já que ainda tem mais 5 capítulos para frente, 6 capítulos. E eu só ia pregar esse dia lá, que eu preguei noutra igreja, foi há 2 semanas. Na conclusão do sermão eu falei: irmãos, vocês sabem que a história não termina aqui. Esté, com muita sabedoria, chega à presença do rei. O rei estende o cetro para ela toca no cetro, né, que era um bastão, né? E ela também não chega rasgando tudo, porque Amã era amigo do rei. Ela não chega dizendo: olha, Amã é um caba safado, é um moleque, ele quer me matar, vamos matar. Não, ela pede um jantar, pede pro rei ir, depois ela pede pro rei convidar Amã. Aí Amã fica pensando, lembram? Não assistiram a novela da Record, não? Lembra? Aí Amã pensa: a rainha também quer me honrar. Esse cara tinha um complexo de inferioridade terrível, né? Aí ela provavelmente percebe que não é o momento adequado. Aí ela pede um jantar no outro dia, né? Aí no outro dia vai todo mundo lá de novo, aquele mistério todo, o rei está gostando. Ela é a mulher mais bonita do reino, ela pode pedir o que quiser. Então, enfim, tá? Foi assim que eu concluí. E aí concluí com 2 perguntas, né? Primeiro, para os cristãos. Foi essa a minha conclusão. A minha pergunta foi: será que não foi para isso que você chegou aqui? Ou seja, Esther, os talentos e os dons que Deus deu para ela foi a questão da sua beleza. Ela não tinha pai, não tinha mãe, mas teve um tio que educou bem ela, um primo que educou bem ela, e ela é muito bonita. Teve a oportunidade de ser rainha e ela concorreu e virou rainha. E Deus deu aquela beleza a ela. Para quê? Para preservar o seu povo. Ela se tornou rainha por causa da beleza que ela tinha e pôde interceder junto ao rei. E aí eu fiz a pergunta: quais são os dons que Deus nos deu e como nós temos usado? E a segunda pergunta que eu fiz foi para os incrédulos: por que será que você chegou aqui hoje? Esther chegou naquele dia lá, naquela época, naquele reino, o status de rainha, porque Deus queria preservar o seu povo para que Jesus Cristo nascesse. E Jesus Cristo fez com que você chegasse aqui hoje. E por que você está aqui hoje? É para apenas ouvir falar da rainha Esther, uma rainha que talvez você nunca tenha ouvido falar? Será que hoje não é o dia de você se arrepender dos seus pecados? Será que não é o dia de você entregar a sua vida para Jesus? E eu fui concluindo assim. Aí eu fiz um apelo, uma pessoa lá se converteu, enfim, tá bom? Foi assim. Vejam que é uma divisão natural, deixa a gente vai lendo com calma e vai dividir. Mas, professor, eu estou aqui falando tudo isso aí, eu analisando. Analise. Sempre na história de qualquer livro da Bíblia tem uma pessoa ótima e outra que não vale nada. Porque a mãe era uma peste, como eu vou dizer. Peste ruim aquela. Aí um homem tão bom igual o Maduro, né? Tem um bom e um ruim. É verdade. sempre vai existir. Posso fazer uma observação da questão da sua explicação? Achei interessante o que o senhor estava falando, porque entra a questão das regras que está na nossa página 1, né? A ideia de começar o sermão, a ideia de explicar. Então envolve aqui na questão do ponto da história, do contexto histórico. O senhor começou com a história, contando a história, entrando naquele contexto, levando a pessoa a imaginação, que é essa ideia da palavra, por isso que ela não tem desenhos, né, que é para influenciar a nossa mente a viajar no tempo. Mas o que o senhor foi dar informações do contexto
naquela época, né? A questão da moeda, Sim. são informações que tem no texto que às vezes passam a nossa visão na leitura. Tem que fazer com calma, né? Minuciosa. E também isso se inclui a visão crítica, né? Você tem que ter uma visão um pouco mais Sim. forte. De onde ele tirou isso? De onde ele tirou essa história? Informação. Como ele conseguiu essa informação? Isso, exatamente. São informações que o texto dá, né? Isso. Geralmente o texto dá as informações necessárias. Só que a gente nunca vê na primeira vez, É. um olhar mais minucioso. É repetição. A repetição. É repetição. E se não tiver esse último toque que você colocou, falando de Jesus, que as pessoas se convertem, a pregação fica sem valor nenhum. Fica incompleta, né? Fica uma coisa de autoestima muitas vezes, né? Fica incompleto. Mas muitos não falam porque também não sabem o que está dizendo. Mas isso aconteceu Mas fica difícil. Isso aconteceu com Apolo também, né? Nós vamos ver daqui a pouco isso. Daqui a pouco. Não, mas espera aí, nós começamos um pouco tarde hoje. Espera aí. Gente, então vamos lá. Gente, nós voltando aqui para a página 11 da apostila, tá? Então a gente escolhe o texto, a gente divide o texto. Depois que a gente divide o texto, o tema fica claro. A gente não vai logo para o tema. Qual é o tema desse texto? Não, vai dividindo o texto, vai anotando. Eu fui anotando, eu digo, rapaz, isso aqui ele está falando do plano de Deus. Não é só sobre uma coisa para Mardoqueu ou para Esther, não, nem para Amã, é o plano de Deus para preservar o Messias. Essa pergunta que Mardoqueu faz aqui, né, é fantástica. Essa pergunta martela na minha cabeça, né, direto. Será que não é para isso que eu estou aqui? Às vezes até eu não gosto, sinceramente falando, vocês podem até não acreditar, mas eu não gosto de confusão. Sou um cara pacífico, eu não gosto. Mas, não gosto, sou muito pacífico, eu sinceramente falando, detesto confusão, detesto briga, mas às vezes eu falo na internet ou em alguns lugares e tal, de questões polêmicas, porque sinceramente eu penso, será que, por que eu tenho determinadas informações, por que eu li esse e aquele livro que muita gente não leu e por que eu estou aqui? Será que Deus não quer que eu explique sobre isso aqui? E aí eu às vezes explico e tomo paulada por causa disso, né? Eu não gosto às vezes que minha mulher, ela sofre também, né? Quando, dependendo do que acontecer, prejudica ela também, né? Então já com a experiência, pouca ainda, mas a gente vai aprendendo, né? Por exemplo, As mulheres sofrem junto, né? Sofre, né? Tem um livro que eu queria publicar tem uns 2 anos, aí eu não publiquei ainda, nem vai sair esse ano, que Kelly pediu, disse, não escreva agora não, deixa você ganhar mais uma moralzinha, não sei o que ela quer dizer, porque vai ser muito polêmico, vai ser sobre ética cristã, né? Eu defendo a pena de morte, né, para crimes hediondos, a porte e posse de arma de fogo, como vocês sabem, né? A gente já debateu aqui muitas vezes isso. Então, algumas dessas questões, né? Vou defender no livro, né? Eu lembro que você falou assim, no começo daquela aula, eu não vou não, mas é bom dar ele vai ser preso e vai ter alguém que vai pregar e vai se converter lá na cadeia. Lembra que você falou isso? Não tem Não lembra não? Eu falei de quem? Não, a gente falando desse sim. negócio aí. Sim. Vai ter capelania, capelania. A gente conversou. Pena de morte não mata na hora não. Não, Tem o julgamento. Tem o capelão, o cara pede, um muçulmano, um padre, um pastor. Ele vai morrer daquela maneira, mas convertido. Você vai pro céu. Vai pro céu. O Jesus não mandou soltar o cara que tinha se convertido, não. Não. Ele era questão legal. Jesus estava sob pena de morte. Então tem tudo isso, né? Vamos lá. Número 3, o tema, o tempo e o texto, tá? O tema vem da divisão do texto. O tempo, você sabe aonde você vai pregar, então você sabe mais ou menos quanto tempo você vai ter para pregar. E o texto que eu estou me referindo é a leitura. O ideal é ler o texto logo. Chegue e leia o texto todo que você vai pregar, a não ser que seja um sermão temático. Aquele sermão que você vai para vários lugares na Bíblia, tá? Mas você lê o texto básico. Ok. A introdução, que eu vou explicar com mais detalhes mais tarde, é aquele ponto onde a gente vai... Tem que ser muito breve.
Tem um livro muito bom chamado A Arte Expositiva de João Calvino. Não é um livro sobre a teologia calvinista, não. É só sobre como ele pregava. É muito interessante. São trechos dos escritos de Calvino que falam como ele pregava, tá? Muito bonzinho mesmo. Então tem trechos que ele fala sobre a aplicação, sobre a introdução e tal. Uma das coisas que eu lembro é que na introdução ele ia direto para o texto. Ele não ficava enrolando. Não contava uma história de 10 minutos antes de ir para o texto. Introdução. Como geralmente ele pregava séries de sermões do livro da Bíblia, então ele recapitulava o sermão anterior. Conforme nós vimos semana passada, em Esther capítulo 3, Amã pediu ao rei que assinasse essa lei para matar os judeus. Então vamos continuar a partir daqui. E aí seguia. Entrava no capítulo 4. Entendeu? Não deixa de ser Isso era a introdução, mas a introdução dela era breve e objetiva, tá? Nada de introduções complexas demais. Eu nunca vi o cara dizendo, Deus falou comigo, que introdução de sermão, nunca vi. Então a introdução é pro prato principal. Uma vez eu fui jantar numa casa de um casal amigo, eles são bem chiques, sabe? São ricos e tal. Menino, eles trouxeram tanta, foi o Kelly, né? Trouxeram tanta comida, isso então vai ser só petisco hoje. Esse é só a entrada, viu? Nunca vi um negócio daquele. Então a introdução é só a entrada, gente. Não come muito, senão você não vai querer o prato principal. E o prato principal é o texto bíblico. Não é a introdução. Hã? E a sobremesa dele? A sobremesa é a conclusão. Tem que ser na medida certa também. Na medida certa, senão o cara enjoa, né? E não aguenta, né? Eu já vi cara pregando por aí, ele foi breve lá no começo, no meio, mas no fim ele... Não é conclusão, né? Nem condiz, né? Conclusão é pra fechar, meu. E outra coisa... Quando fecha, né? Mas nem fecha, né? Aí não dá. Conclusão é uma promessa que cada pregador só pode fazer uma vez. Concluindo, você prometeu, você se lascou. Eita, eu tenho mais coisa para falar. O problema é teu, você prometeu, tem que cumprir. A palavra do crente é sim, sim. Não, não. Você prometeu que vai concluir? Irmãos, estou concluindo. 1 minuto para concluir. Não fale 5 minutos, não. Aí parou uma hora aí. Você prometeu que vai concluir 1 minuto, é 1 minuto. É 1 minuto masculino, viu? Não é 1 minuto feminino, não. É maior essa? Não é não? Janete nunca disse, não, Pedrinho, 5 minutos e eu saio. Demorou meia hora, não? Não lembro, não. E se for falando aí, ela fala mais, né? Bem, vamos para o intervalo, aí a gente volta a partir do ponto 5 aqui, tá? Depois do intervalo. Já dizia. Bem, então, continuando aqui, né? Transição. A transição deve ser... Não é, rapaz? Tá uma benção aqui, né? Pô, você me ligou, hein? Não precisa, né? Tá Tá arejado aqui. A transição, gente, é uma ligação que pode ser feita com uma pergunta ou com uma afirmação entre a introdução, que já deve ser breve, e o corpo do sermão. O corpo do sermão são os pontos principais. São esses pontos que eu coloquei aí para vocês até a página, até o final da página, até o começo da página 11, né? Da página 5, onde tem exemplos de sermões. Até o final até o começo da página 11, né? Eu coloquei os pontos principais aí, vários exemplos, tá? Então, o que vocês vão pregar mesmo são os pontos principais. A pregação mesmo são os pontos principais. Por que preciso me arrepender? É o tema do sermão. Aí, seu sermão vai ter lá 5 pontos. Primeiro, porque se eu não me arrepender, eu vou para o inferno. Então, o que você tem que pregar são os pontos do sermão. A introdução e tal, é como o Silvio Luiz. Conhece aquele Silvio Luiz, o narrador esportivo? Quando o cara tá ajeitando a bola para bater a falta assim, está passando manteiga na criança, né? Pronto. A introdução é passar manteiga na criança, entendeu? É só a preparação. É só a preparação, entendeu? E o desenvolvimento. A gente tá ali tocando guitarra, né? O desenvolvimento são as divisões maiores e menores com as aplicações que nós vamos ver mais para frente, tá bom? Tem algumas formas de fazer a conclusão. Primeiro, na conclusão não deve entrar informação nova. Você não deve tentar pregar um mini sermão na conclusão. Ela tem que estar totalmente ligada ao sermão que você acabou de pregar.
Segundo, não façam conclusões de uma linha. A conclusão é você pode recapitular, por exemplo, como nós vimos, irmãos, apresentei 5 razões pelas quais nós devemos nos arrepender. A primeira é porque se a gente não se arrepender dos nossos pecados, nós vamos para o inferno. A segunda é que se a gente não se arrepender, Deus não perdoa os pecados. A terceira é que se a gente não se arrepender, isso é outro. A quarta e a quinta é isso. E agora, irmãos? Aí você convoca os ouvintes a tomarem uma posição, tomarem uma atitude com base naqueles 5 pontos. Então, meus irmãos, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. E se você estiver pregando na sua igreja, aí que você sabe onde é que estão os problemas mesmo, né? Nós precisamos de parar de falar, de ficar fofocando da vida do pastor. Mas pode, se você estiver pregando na sua igreja, é que você, como você disse, mas em toda ela tem esse mesmo problema. Tem. É verdade. É porque você não sabe, você sabe na sua igreja, você sabe onde é que está o problema. Né? Então você vai convocar os ouvintes a tomarem uma atitude. Se a pregação foi sobre confiança em Deus, então na conclusão você vai falar: irmãos, nós precisamos confiar mais em Deus e menos em nós. Nós precisamos confiar mais em Deus e menos no dinheiro. Nós precisamos confiar mais em Deus e menos no governo. Como é que a gente confia em Deus? Aí você explica. Mas aí já tem algum lugar que você não pode falar isso. Então, se não pode pregar, você não vai. Falar em dinheiro? É? Não é para falar, mas pode dizer que é para confiar no dinheiro. Em algum lugar. Amém? Então a sua conclusão tem que estar ligada com o seu sermão, com o que você acabou de pregar. Você não pode pregar sobre Jesus vai voltar. Aí você pregou 5 sinais de que Jesus está voltando. Aí você deu os 5 sinais baseados na Bíblia e na conclusão você fala: então, irmãos, a gente tem que ter uma vida de oração melhor. Não! As duas coisas são verdade, mas a vida de oração melhor é para o sermão sobre oração. A volta de Jesus pede outras coisas. Vigilância. Pois é, você tem que falar sobre os pontos que, na conclusão, você tem que fazer o fechamento para o sermão que você pregou, não para pregar um mini sermão. Tá bom? E convocar os ouvintes. Quando a gente está na conclusão, ao longo do sermão todo, melhor dizendo, não se deve dizer vocês, mas se deve dizer nós, porque nós não estamos acima do povo. Vocês têm que se arrepender, número 1, porque senão vão para o inferno. Nós temos que nos arrepender. Nós precisamos confiar mais em Deus, tá bom? Esse tipo de coisa. É claro que às vezes a gente esquece, tá bom? Mas o ideal é ir melhorando com o tempo. E ainda diz assim: se você não se arrepender, você vai para o inferno sozinho. Sozinho, né? Então vejam só, antes da gente ir para o texto de outras pessoas que fala sobre a pregação, eu quero fazer um exercício com vocês. Então nós temos 3. Deixa eu... Legal é porque as mães da cela são feitas de madeira. Não, mas lá não. Aí Lá, passa a questão da... lá não tem madeira não, nas casas. Imagina você já vendo ali. Desce o tufão no meio das coisas. Tá bom. Pra dar tempo de fugir, né? e também é mais barato e é um isolante térmico melhor. Né? Traz isso também. Esse detalhe, né? Vamos lá. Quando é verão lá, as casas vêm roupa por brincadeira. Não, mas onde é quente não são de madeira, né? É onde é frio. É onde é frio. É. Pra conservar o calor. É, exatamente. É mais barato também porque é muito caro para construir uma casa lá. Muito mais caro. Sem fundação. E no instante faz de madeira. Como é nossas casas como lugares pequenas. simples. E tem casa lá que eles tiram inteiro, né? É, sem fundação. Os caras pegam a casa, tiram inteirinha, botam em cima de uma carreta e levam pra qualquer canto. Tem, né? Sério mesmo? Eu sei. Eu já vi. Prende os 4 cantos e suspende. A gente pode voltar a falar de pregação? Tá? É muito bom aprender com vocês, mas vamos deixar para outra hora. Bem, irmãos, parabéns aí pela atividade. Vocês entenderam o espírito da coisa, né? De fazer a associação entre a arte de vocês aí. Já dá para vender na praia. E a pregação, né? Bom, cada um deu uma ênfase, né? Vocês foram em 3 pontos, vocês forem mais.
Mas essa é a ideia, tá bom? Essa é a ideia. Eu quero que vocês entendam o que estão fazendo. Por isso que eu só pedi para vocês falarem uma vez até agora, ou seja, dar um estudo até agora, né? Mas se preparem para daqui a 2 semanas que vocês vão pregar, tá bom? Se preparem, vão fazendo seu sermão. Semana que vem a gente faz um sorteio, tá bom? Mas vocês vão pregar já daqui a 15 dias, tá? Peguem um sermão de 1 a 5 versículos. Vocês vão pregar um sermão textual, tá bom? 1 a 5 versículos. Vai pregar não? Tudo bem. Não vai pregar, não pregue, mas venha, tá? Mas o ideal é que vocês preguem. Só vai pregar Flavinha de mulher e Andréa, né? Se a Andréa vier semana que vem, né? Apoio, eu quero pregar. Pregue. Eu estou aqui para aprender. Vai falar Se eu não for falar, como é que eu vou ser avaliado? Pois é. E é melhor ser avaliado aqui pelo professor do que ser lá fora da igreja lotada de gente, você sem saber perto. Professor, Não, você falou que ia falar de Apolo ainda hoje, mas não estava. Eu posso falar dele, eu posso falar. Uma questão, posso. Vamos logo para essa questão, senão eu esqueço. Abram aí em Atos 18. Falar de quem? Apolo. Seu Apolo. Acaba Tá bom. bom, viu? Melhor falar dele, não. Fez o que tem que ser feito. Ele era teimoso? Mas os cabos antigamente eram teimosos, né? Não, Mas só antigamente tinha Marcos, né, professor? Como é? Marcos e Tiago eram mais quietos. Marco era um moleque no começo, né? Depois virou homem, aí Pedro Dias, Paulo disse, pode mandar agora, que agora ele é homem, né? Ele andou um bocado com barra. E com Pedro, né? Mas aí, quando ele virou homem de verdade... Mandaram com Pedro porque Pedro era mais bom de braço, né? Exato. Pedro também gostava do negocinho, viu? Do negocinho é o quê? Você não tá com Comecinho de torcida. Ah, sim, é. Quem era assim? Mas no começo, irmão. No começo todo mundo deu umas escorregadinhas, né? Gente, Atos 18, eu tô... Meu amigo. Se não botar a placa, desvio. Rapaz, esses caras têm titica na cabeça, né? A moto vem silenciosinha, o cara bota, não, eu vou botar um negócio que faça uma zoada pra eu não entender nada. Quando eu descer daqui... ouvido muito bom, velho. Oh, sinceramente. Atos 18, a partir do 24. Vejam só, aqui na apostila, eu vou dizer a página para vocês, mas não vai ser hoje não, tá? Na página 4 tem assim, pregação no livro de Atos. Aí tem um monte de referência aí do livro todo, tá? Aí tem uma que é essa daqui de Apolo, na página 5. Apolo é instruído a pregar melhor. Tá? Então nós vamos logo para essa passagem aqui. Tive que ensinar ele, imagina a gente. Pois é, a gente vai logo para esse aqui, mas... Ele é inteligente, né? Demais. Tive que ensinar ele, imagina a gente. E foi. Foi. Tá vendo? Apolo, eu estou pulando aqui, né, as passagens todas, mas nós vamos ver melhor Mas isso tem depois, qual? tá? Então vamos lá, Atos 18, 24. Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso, natural de Alexandria. Alexandria é onde, gente? Em qual país do mundo? Alexandria fica lá no Egito. Isso. Natural de Alexandria, né, que é um país africano. Então provavelmente Apolo era negro, ou aquele negro egípcio, né, que é parecido com indiano, né, que é mais escuro do que Fabinho, mas não é um africano. Não é negro. Não é muito... É negro, mas não é muito escuro, né? É a segunda etapa. É cinza. Tá? Vamos lá. Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso, natural de Alexandria, era um homem eloquente. Começa a contar as qualidades dele. Com grande conhecimento das escrituras. Ou seja, eloquente é aquele cara que fala bem, que fala com convicção, com boa oratória. Isso. E grande conhecimento das escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor. Senhor é Jesus, tá? Geralmente o Novo Testamento se refere assim a Jesus. Exato. E fervoroso de espírito, ou seja, era um cara animado para falar. Falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus. Ou seja, ele falava, o profeta tal disse isso sobre Jesus. Jesus fez um milagre assim assado na Galileia. Ensinava com precisão, não era com... Ele não vagava nas ideias, tá? Ainda que conhecesse somente o batismo de João, o de João Batista, né? Aí acontece o seguinte, isso é quando ele chegou em Éfeso, né?
Ele começou a falar corajosamente na sinagoga. Mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é um casal chato, abusado. O cara era eloquente, grande conhecimento das escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão. Caramba! Conhecia só o batismo, de batismo ele não entendia. Que pregador, meu! Aí chega Priscila Áquila, escuta uma pregação dele e ainda leva ele para dizer, não, ainda tem que melhorar a sua pregação. O texto não deixa claro como Priscila e Áquila levaram-no consigo. Talvez levaram para jantar, até porque Priscila foi que tomou a iniciativa, né? O nome dela vem antes. Priscila é a mulher, né? Áquila é o homem aqui. Então levaram-no consigo e lhes puseram com mais precisão o caminho de Deus. Misericórdia, o que é que ensinaram para esse homem? Ele era humilde. Hoje estava difícil, viu? Hoje. É verdade. Hoje tá difícil. Eu falei isso, eu lembrei de Apolo quando a irmã Cida e o irmão Luiz falaram a questão do detalhe da conclusão que eu apontei para Jesus, né? Veja só o que acontece. Ele foi, sei lá, jantar talvez na casa de Priscila e Áquila, não é isso? Apolo. Aí os versículos 27 e 28 dizem o que aconteceu depois dessa conversa. Verso 27. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Os discípulos da Acaia, né? Ele levou uma carta de recomendação. Quando ali chegou, auxiliou muito os que pela graça haviam crido, ou seja, ajudou no discipulado, né? Pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Opa! A pregação dele ganha mais uma característica importante, mais uma qualidade. Antes de conversar com Priscila e Áquila, ele não mostrava pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Foi isso que faltava, era isso que faltava a Apolo. A pimenta, né? Exato, mostrar que o objetivo final é Jesus. Então, quando nós formos ver aquelas leituras todas de Atos até chegar aqui, nós vamos perceber, eu já vou dizer a conclusão, tá? Senão não vai fazer sentido esse texto, por o que eu quero. Todas as pregações em Atos, todas elas são evangelísticas, tá? Atos não registra o dia a dia da igreja, qual era o sermão da terça, o sermão do domingo de manhã. Então todas elas são evangelísticas. E todas elas concluem falando sobre Jesus Cristo. Todas. Era isso que... E Áquila e Priscila, só você ler o começo do capítulo 18, você vai perceber que eles moraram 1 ano e meio com Paulo. Na verdade, Paulo é que morou com eles. Enquanto Paulo morou em Corinto, que foi 1 ano e meio, morou com Áquila e Priscila, que eles tinham a mesma profissão. Eles eram fazedores de tendas. Aprenderam bem. Então, tinha alguém melhor para ensinar Áquila e Priscila do que Paulo? Eles aprenderam com Paulo como é que se pregava, que era demonstrando pelas escrituras que Jesus é o Cristo, o Messias, o prometido. Quando viram Paulo pregando, disseram, esse cara prega muito bem, mas lhe falta aquilo que a gente aprendeu com Paulo. E quem era Paulo? Antes de ser crente, Paulo já era um rabino, já era um professor do Antigo Testamento, já conhecia a lei de cor. Quando se converteu, passou mais 14 anos estudando a palavra. Eu conhecia pouco do Velho Testamento. Isso, exatamente. Não tinha entendido que o objetivo principal era demonstrar que Jesus era o Cristo, o Messias. Até ensinava sobre Jesus, que muita gente faz, que é o que o irmão Luiz falou, mas não preste atenção nesse detalhe. E o que é que eu tenho a ver com isso? Tem a ver com Jesus, que você não recebeu Jesus ainda. Então, eu tiro lições proveitosas demais dessa passagem aqui, dessa história. Primeiro de tudo é que, como o Pedro já falou, todo mundo tem alguma coisa a aprender. Meu Deus, eu ia ficar humilhado diante de um cara desse. Olha as características de um pregador desse. Eu tinha que dar 10 a ele na matéria de pregação. Entendeu? O cara pregava demais, mas todo mundo tem algo que pode aprender. E eles aprenderam com Áquila e Priscila, que nunca pregaram em Atos. Nunca mostra eles pregando. Diz nas cartas que tem uma igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila. Mas não diz quem são os pastores, se são eles mesmos, ou não tem nenhuma pregação deles, entendeu? Então não importa se a gente é pregador ou não, todo mundo, qualquer cristão pode chegar pra gente e nos repreender. Meu irmão, o seu sermão foi assim, mas você errou aqui e tal. Então a gente precisa ter muita humildade.
Dizem que, e foi verdade, né? Uma vez Spurgeon terminou de pregar, ele pregava muito, era o príncipe dos pregadores, como era chamado. Ele não se chamava assim, chamavam-no assim. E aí, quando ele desceu da plataforma, um irmão chegou para ele e disse: bela mensagem, pastor. Aí ele disse: o diabo me disse a mesma coisa. O que ele quis dizer com isso? É que elogios muitas vezes servem para inflar o nosso coração. Então, o diabo já tinha elogiado ele, para que ele caísse no pecado do orgulho, né, da arrogância. Você prega demais. Ah, é? Tá certo. Entendo isso. Aí quando o irmão falou, certamente não era essa a intenção, mas Deus o sabe, o diabo me falou a mesma coisa. Tá? Todo mundo tem alguma coisa a aprender. Todos. Todos os dias. Todo dia, é claro. Só Jesus que não tem nada a aprender. Porque ele é perfeito, né? Só tem a ensinar. Só tem a ensinar, exatamente. Então era isso por isso que eu falei, como Apolo que a gente vai ver. Tá bom? Tá bom. Bem, vamos voltar aqui para a estrutura do sermão. Eu coloquei aqui a estrutura que alguns outros irmãos que escreveram livros de pregação fazem, tá? Essa estrutura de 7 pontos é a que eu cheguei, a conclusão que eu cheguei. Não precisa ser a que vocês vão chegar. Essas 7 pontos aqui é o que eu faço quando eu vou pregar, tá bom? Eu procuro seguir isso aqui. Karl Lackler escreveu um livro chamado Pregação... Prega a Palavra, é um livro. Inclusive, se alguém quiser, eu vou a Recife essa semana, eu posso trazer, tá? Vou trazer um para Cida, que ela vai ser a primeira a comprar, né, Cida? Com o seu livro, né? Vamos lá. Karl Lackler, no livro dele, ele coloca essas 4 questões aqui, ó. A divisão do sermão para ele são os passos para o sermão, né? A estrutura. As divisões principais, tá? As ilustrações. Ele acredita que todo sermão bom tem que ter ilustrações. Você vai que página, por favor? Na 11. Tá? 11. As ilustrações, gente, a Bíblia chama de parábolas, né? Ilustração todo mundo sabe o que é. Aquela história que tem uma moral por trás, né? Ilustrações são interessantes, tá? Mas a principal questão do sermão é a explicação do texto. Nunca coloque uma ilustração para substituir a explicação. Ilustrações são boas. Spurgeon chamava as ilustrações de janelas da alma. A gente lembra da ilustração e lembra da mensagem do texto, realmente. Mas não que o seu sermão não seja só ilustrações. Coloque quando for necessário, coloque adequadamente as ilustrações. É bom isso, é bom. Nesse exercício que eu fiz com vocês, algumas turmas colocam assim, janela na casa, e dizem, as janelas são as ilustrações, porque lembram dessa citação de Spurgeon, né? As ilustrações são as janelas da alma. Quem prega muito assim é o João Ribe Paladino. Hernandes também, Hernandes de Lopes também conta muita ilustração boa. Ele gosta sempre de ilustrar, né? Na introdução, no decorrer do corpo, ele vai fazer uma citação. Né? E não precisa... Senhor do gato. Hã? O Senhor do gato. Depois você conta. Do gato. Depois, o terceiro... Depois, Luiz, depois. Segura o seu gato, segurei. O gato aí, Luiz. Ele não arranha, não. Professor, Pois não. esse livro que o senhor comentou antes, A Arte Expositiva de Calvino, eu acho que, pelo que eu li, ele não usava muito não, né, suas ilustrações. Não usava muito não. O Calvino gostava Aí, de assim, explicação, né? isso é pregar expositivamente. Exclui as ilustrações? Não exclui. Não, né? Hernandes de É Lopes, né? uma arte dele, né? Isso é a personalidade do camarada, né? Até porque o estilo de sermão de Calvino, de muitos dos contemporâneos dele, era diferente do que nós conhecemos hoje. Era chamado leitura contínua, né? Lectio continua. Ele lia o texto e ele não trabalhava em detrimento do tema. Primeiro lugar, segundo lugar, como Hernandes faz, por exemplo. Ele trabalhava em detrimento do texto. Então ele fazia, esse versículo aqui significa isso, isso e isso. Aí esses versículos de 2 a 5 quer dizer isso e isso. Então ele ia versículo a versículo, independentemente do tema. Tá bom? Era um método diferente. Bom também, mas que é pouco visto hoje em dia. Tá bom? É menos compreensível assim para quem está ouvindo. Não, agora depende de quem vai fazer, né? Tem gente que acha que explicar bem o texto é explicar todas as palavras do texto. Não, o nome disso é dicionário, né?
Mas tem gente que acha que é assim, Pedro, entendeu? Aí fica mal feito, fica aquela coisa cansativa demais. Dá pra gente ouvir Hernandes Dias Lopes 3 horas sem cansar, não dá não? Dá. Pelo amor de Deus, o tempo voa, o cara vendo aquele irmão. Ele não faz, Não. ele prega, ensina tudo ao É mesmo uma tempo. questão de didática, né? Isso. Porque também essa questão de Ele é muito abençoado, né? Detalhe por detalhe, você não vai usar num sermão, mas sim numa exposição de um tempo bem maior. Uma ministração, um estudo. Sim, sim. Aqui um tempo é bem maior e você vai ter mais proveitando. Um pastor do interior, amigo meu, ele disse que os irmãos tinham dificuldade de ir para a escola dominical lá. E já tentou, verdade. já mudou a escola bíblica para outro dia e tal. Então, aí ele falou com um amigo dele, né, que um amigo dele lá, professor de teologia, aí o cara deu uma sugestão seguinte: meu irmão, o povo não vai, então não adianta. Faça um estudão uma vez por mês. Então eu tenho um domingo que eles fazem um café da manhã, vai todo mundo, aí eles não dá 50 minutos de estudo não, ele dá o estudo da manhã todinha, umas 3 horas de aula, intervalo, volta. Aí disse, meu amigo, se eu soubesse que tinha feito isso muito tempo antes, aí vai todo mundo. Às vezes o cara tem que flexibilizar. Não adianta o cara ficar dando aula para as paredes, se ninguém vai. Só vai 1, 2, 3. Pois Ideia é. boa, né? Mas no dia que não tiver café, vai todo mundo. Não sei, só sei que foi Essa é a assim. estratégia. Porque crente, olha, comigo de crente dá certinho. Deus o sabe, né? Gente, em terceiro lugar, Karl Lackler fez o seguinte, na opinião dele, a conclusão deve ser a terceira coisa a ser feita aqui, e a introdução é a última do sermão propriamente dito. Claro, eu concordo com ele, que a introdução é a última. A introdução é a última coisa de um trabalho, não é não, Tiago? De um trabalho na faculdade e de uma pregação também é. Depois que a gente sabe qual é, que rumo o sermão vai tomar, é que a gente diz, como é que eu posso começar essa ideia aqui? Rapaz, eu lembro dessa história, que é pouco conhecida, eu vou contar, dá certinho aqui, casa. Tá bom? A história do gato. Depois você conta. Nessa mesma ideia, assim, eu li um livro que é sobre pregação também, que ele dizia que em um dos... Assim, ele fazia essa mesma coisa, né? Passava vários tipos de divisões. E uma delas que, não lembro quem defendia, que a primeira parte a se fazer era a conclusão, no caso. Ia fechar o texto, você sabia para onde você estava indo. Eu não achei assim que se fazia muito sentido, porque, sei lá, era mesmo que você fosse manipulando o texto para ir para onde você quer ir. É verdade. Como é que você sabe a conclusão se não sabe as divisões principais, né? Ele dizia que você ia para fechar naquela sua conclusão. Você quer concluir aqui. É como se a conclusão fosse o mais importante do texto. É verdade. Só que no caso aí, Tiago, assim, eu já vi algumas vezes acontecer alguns sermões dessa ideia aí, é a ideia do temático usando na visão e defender uma visão, Sim. vai falar daquilo que você conhece. Né? Mas ele só vai falar daquilo que não tem uma visão ainda correta, aí quer defender, então ele já vai induzindo do começo até o fim. Já vai na direção da conclusão aí. Chegou alguém ali. Acontece isso. Mas não deveria ser assim, né? Acho meio perigoso. Hã? É meio perigoso. E quarto lugar, depois que o sermão está pronto, o sermão é uma coisa, o esboço é outra, é outra coisa. Aí ele diz, o esboço do sermão é aquilo que vai levar para o púlpito. Veja só. O que é que você... É a sua filha, É. Tá. Espere só um minutinho aí, viu? O que é que você vai levar para o púlpito? Eu levo muitas anotações, poucas anotações ou nada. Você que sabe, é você que vai pregar. Se você vai ficar tranquilo diante daquele povo que está todo olhando para você, você acha que não vai esquecer nada, Deus abençoe. Se você acha que só levando os pontos principais, você decorou a introdução, sabe para onde vai, decorou a conclusão, leva só os pontos principais para você, tá bom? Você que sabe. Agora, se você vai levar as 3 ou 4 páginas do seu sermão, isso não vai lhe atrapalhar, é você que sabe. Não tem uma regra disso. Cada pessoa sabe o que vai pregar, entendeu? Então você que vai saber como é que vai se comportar ou não, tá bom? Ah, mas eu acho bonito quem prega sem anotação. Tudo bem, mas não é... um diálogo. Agora ele prega... Tem cérebro pra isso, né? Agora ele não é a primeira vez que ele prega. Esses sermões que a gente vê por aí não é a primeira vez. Geralmente ele pregou 10, 15 vezes. Ele disse que um sermão está pronto para ser pregado, eu acho que ou foram 15 vezes ou 30 vezes, acho que 15. Ele disse que um sermão está pronto para ser pregado depois que ele pregar 15 vezes. O mesmo sermão. Então, por isso que ele decora. Você pregou 15 vezes, filho. Entendeu? Então ele não faz o sermão,
Por exemplo, hoje é segunda, ele terminou um sermão hoje para pregar amanhã de noite, aí já vai sem anotações. Não, ele leva as anotações. Se você olhar bem, ele leva muitas anotações, inclusive. Só que as anotações estão trabalhando a favor dele, não estão atrapalhando ele. Tá bom? Então, o que você vai levar para o púlpito é irrelevante. O importante é que aquilo não te atrapalhe, que te ajude. Tá bom? Eu misturo tudinho, sei que então é melhor decorar, né? Às vezes acontece isso. O quê? A pessoa levar o material, mas fica trabalhando. Isso. Fica preso, fim da lei. Isso. Ele não se Ô professor, às vezes eu já tenho visto Diga. que as pessoas levam o sermão, tudo direitinho, mas parece que ele quer fugir um pouco, contar uma ilustração, coisa ele às vezes esquece um pouco do Aí é ruim, né? eu acho aí é ruim. Quando foge do tema, eu acho ruim também. E quando o cara vai lá, leva tudo anotado e diz, não, mas Deus me disse que agora eu tenho que falar sobre isso aqui. Aí, Não, se foi Deus, tudo bem, né? Agora, às vezes, quando o cara quer inventar... foi ele que perdeu. Gente, vamos encerrar hoje, tá? Encerrar por aqui, tá? Então, alguma pergunta sobre essa questão? Vamos continuar na próxima aula aí. Acontece da pessoa ir pregar e dar um branco na hora, não, né? Claro que acontece. Por isso as anotações, né? Aí, acontece. A fila, As anotações ajudam na hora. Pois é. a filinha básica. E Agora se ele perder